de 1 Reis, o capítulo 19 e o versículo de número 18, diz assim, quem encontrou diga amém. Diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na total dependência do Teu Santo Espírito nessa hora. Pedimos que o Senhor fale poderosamente em cada coração aqui presente e a todos que estão também pela internet. Meu Deus, fala conosco, fortalece-nos em fé nessa noite. Senhor, eu peço que o Teu Espírito blinde a nossa mente agora contra toda distração. Senhor, eu peço que o Senhor paralise agora todas as mensagens que possivelmente poderiam vir para os celulares. Que o Senhor agora conduza o nosso coração, ó Deus, para a Tua palavra que é poderosa. Conduza-nos agora a um lugar, Deus, onde vamos absorver tudo que o Senhor tem para falar conosco nesse lugar, através da Tua poderosa palavra que é viva, que é eficaz, que resolve. Senhor, fala com a Tua igreja nessa noite e aviva-nos pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, quando eu orava a Deus essa semana para trazer uma palavra aos irmãos, o Senhor me confirmou de várias formas, até usando a minha filha do meio, quando nós estávamos conversando na mesa, e eu estava ali meditando na palavra, e Deus usou ela para uma confirmação. Quando eu cheguei aqui, quando nós demos início no culto, a palavra que o pastor Ney pregou aqui na introdução do Salmo de número 116 foi mais uma confirmação para essa palavra que eu vou estar aqui ministrando ao meu e ao seu coração. E para a introdução, irmãos, a essa palavra, deixa eu falar para você entender por que o Senhor deu essa palavra para Elias nesse texto que nós lemos. Quando o Senhor falou para Elias, eu tenho separado, eu tenho guardado em Israel 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Eu tenho em Israel 7.000 homens preservados, remanescentes, homens que não beijaram a estátua de Baal. Eu tenho esses homens ali guardados. Por que Deus dá essa palavra para o profeta Elias? Preste-me muita atenção. Elias foi um homem levantado por Deus no seu tempo, um tempo de caos, um tempo de apostasia, um tempo de idolatria, um tempo em que Israel estava aborrecendo a Deus, porque nesse período se levantou Acabe como rei sobre Israel, e Acabe se casou com Jezabel. Quem aqui nunca ouviu falar dessa mulher perseguidora de profetas, matadora de profetas? E a Bíblia Sagrada diz que eles então, Acabe e Jezabel, fizeram tudo que era abominável ao Senhor. Na verdade, Jezabel, que tinha um espírito sobre ela de domínio sobre Acabe, seu marido, sobre o rei de Israel, ela é que tomava a maior parte das decisões. Quando você lê o livro de Reis, você vai ver que Acabe na verdade, falando bem o nosso português, ele era um pau mandado de Jezabel, ele era um bola murcha, que ela é quem tomava todas as decisões. E Jezabel, ela era uma mulher que adorava a Baal, prestava cultos a Baal, e por conta disso, o Deus de Israel não se agradou dessa atitude. Quando você lê o livro de Juízes,
E eu estou lendo agora o livro de Juízes, nessa maratona bíblica que estamos fazendo em 2021. Lendo o livro de Juízes, você vai ver, irmão, no livro de Juízes, que se levantava um homem de Deus e trazia um alinhamento para a nação. Aquele homem conduzia a nação em paz durante um período de tempo. Então aquele homem vinha a morrer, aí se levantava um outro rei com um coração totalmente contrário à palavra de Deus, e esse rei botava tudo a perder. Rei não, mas esse juiz, né? O período dos juízes. E ali ele levava essa nação para longe da presença de Deus. E aí Deus novamente levantava uma nova pessoa, como levantou Gideão, como levantou Débora. Você vai ver no livro de Juízes. Depois ele levantou também Sansão. Foram tudo homens que no seu tempo Deus levantou para trazer um alinhamento para aquela nação que estava afastada, longe da presença de Deus, por causa da idolatria, por causa do seu pecado, por causa do seu orgulho. E aqui, querido, quando nós lemos aqui na história de 1 Reis, o texto que nós lemos aqui falando de Elias, não aconteceu diferente. No meio dessa crise que estava passando Israel por causa da idolatria, Deus levantou um homem para trazer um alinhamento a essa nação. E esse homem se chamou no seu tempo, está aqui para nós hoje como uma referência. Seu nome é Elias, o profeta Elias. Deus levantou um homem para corrigir o curso da nação de Israel e trazer a nação de Israel para o seu lugar, para a presença de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então Elias, o nome Elias significa só o Senhor é Deus. Olha só o nome de Elias. Se cruzar com alguém que se chame Elias, esse nome significa só o Senhor é Deus. Num período onde que todas as pessoas colocavam o nome, a parte final de Baal, por isso Jezabel, a palavra Bel no final de Baal. Os nomes que nasciam, as pessoas que nasciam naquele período, a maioria delas nasciam e adoravam a Baal. Mas Deus levanta Elias, Deus levanta esse homem para trazer esse alinhamento e levar a nação para os braços de Deus novamente. E assim aconteceu. Elias cresceu, se transformou num grande profeta. Elias, se você ler o capítulo 18, 17, os capítulos anteriores, você vai ver que ele libera uma palavra dizendo: não vai haver chuva em Israel durante 3 anos, segundo a minha palavra. E Deus cerrou o céu, irmão, e não caiu uma gota de chuva sobre Israel, de tamanha intimidade que esse homem tinha com Deus. Depois desse período, ele clamou novamente a Deus, e Deus mandou chuva sobre Israel. Você vai ver depois, em seguida, que Elias, ele faz um desafio no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Ele diz: vamos ver quem de fato é Deus sobre Israel. E ele diz assim: vamos fazer aqui um desafio, vamos levantar um altar e vamos clamar, o Deus que for verdadeiro, esse Deus vai responder com fogo sobre esse altar. E a Bíblia diz que Elias disse: vocês primeiro. E ali 850 profetas de Baal começaram a adorar a Baal, fizeram o altar, fizeram o sacrifício, e nada de Baal responder. E passou-se longo tempo ali, nada de uma resposta de Baal. Então Elias foi, e a Bíblia diz que Elias edificou um altar ao Senhor, fez um vale em volta desse altar e lançou água em volta desse altar, e em seguida ele clamou ao Deus vivo de Israel. E Deus, que é todo poderoso, aleluia, o Deus qual eu e você servimos, irmão, que desde a antiguidade não se viu, nem com olhos se percebeu um Deus igual ao meu e ao seu, Yahvé, o Deus todo poderoso. Ele respondeu com poder, ele respondeu com fogo sobre aquele altar. E aquele fogo não consumiu apenas o sacrifício, mas matou naquele dia 850 profetas de Baal. E Elias sai dali triunfante, glorificando o nome do Senhor. O que acontece depois disso, irmão? O
que acontece, eu vou dizer para você. Acabe sai daquele lugar frustrado e abatido, desanimado, e vai para Jezabel. E conta para Jezabel tudo o que aconteceu. Isso já está no capítulo 19, a partir do verso 1. E ele conta, relata tudo o que aconteceu. Ele clamou, Deus, o Deus de Elias, desceu fogo do céu, e os nossos 850 profetas morreram queimados. Quando Jezabel recebe essa palavra e vê a tristeza do coração do seu marido, ela chama os seus servos e diz: vão lá falar para Elias o seguinte. Vão lá e dizem para Elias assim, ó: digam para Elias, olha só, ela diz assim no verso 2 do capítulo 19: então Jezabel mandou os mensageiros a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Olha que palavra desgraçada dessa mulher. Ela diz: olha, falem para Elias o seguinte: se amanhã nesse mesmo horário eu não vou fazer, os deuses façam comigo o que tu fizesse com o meu profeta, eu vou fazer igual com você. Em outras palavras, eu vou te matar queimado, Elias. Era essa a mensagem da parte de Jezabel para Elias. Elias pega essa palavra, irmão, maldita, nesse momento, e se acovarda, e se intimida com essa palavra. E o verso de número 3 diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo, ou o seu moço. E aí começa um caminho de Elias, assim, um caminho de medo, um caminho de timidez, um caminho de apatia. E Elias ali, ele começa então, sabe, um processo, um trabalhar de Deus na vida de Elias. No verso 4 diz assim: ele porém se foi para o deserto, para um caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, com aquela palavra ali, ele ficou tão atemorizado, irmãos. Se apoderou de Elias, sabe, um espírito de morte, ao ponto dele orar para que o Senhor viesse até mesmo tirar a sua vida. Ele estava frustrado, ele estava abatido, ele estava com a sua alma abatida, como foi o texto qual o pastor Ney ministrou aqui no começo desse culto, no Salmo de número 116, aonde também aqui Davi, ele fala sobre isso, aonde ele diz, no verso 3: laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então eu invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livra-me a alma. Queridos, aconteceu na vida do profeta Elias, aconteceu aqui também com Davi, aconteceu, sabe, irmãos, com Jesus no Getsêmani. Jesus disse: estou com minha alma angustiada. E quando ele volta, pega os seus discípulos ali dormindo, atormentado, e sabe, abatido, e fica ali abatido com aquela situação. E quantos de nós muitas vezes não nos deparamos com situação assim? Às vezes recebemos uma palavra maldita, irmão, uma palavra maldita, uma palavra que veio das profundezas do inferno contra a nossa vida. E eu quero dizer para você, nessa hora, irmão, nós precisamos blindar o nosso coração, nós precisamos blindar a nossa mente, nós precisamos de uma mente de governo, uma mente de Cristo, um coração blindado e um coração cheio da palavra de fé, da palavra de Cristo, para que toda palavra maldita, toda palavra de maldição não venha descer para o nosso coração e nos levar para um lugar de timidez, de apatia, de morte, como aconteceu aqui com o profeta Elias. Enche o teu coração com a palavra de Deus. Sabe, queridos, noticiários estão aí com estatísticas, né? Os jornais, sabe,
dizendo que agora muitas crianças, muitos jovens, e às vezes nós, se nós não blindar o nosso coração, não buscar a face de Deus, irmão, nós também podemos cair nesse laço e ficar aí tímidos, ansiosos, depressivos, querendo até, sabe, o que aconteceu com Elias, a própria morte. Encha-se da palavra de fé, encha-se da palavra de Deus. Ah, mas tem gente morrendo ali, mas eu não vou morrer porque o Senhor é comigo. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de estudar, eu não vou deixar de fazer aquilo que cabe a mim fazer. Eu vou continuar porque o Senhor é comigo. E nenhuma palavra da profundeza do inferno vai me paralisar, vai me intimidar, vai me fazer acovardar e retroceder. Pelo contrário, eu vou andar em fé. E ele, debaixo desse pé de árvore, Elias, ele pede a própria morte. E ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais. Ele estava se referindo a Moisés, ele estava se referindo aos seus antepassados, homens que foram homens de grande fé. E debaixo desse pé ele dorme, irmãos, e o anjo do Senhor vem para ele, e o toca e o acorda, e em seguida e ele volta a dormir, e o anjo do Senhor o acorda novamente. E a palavra do Senhor diz que o anjo trouxe para ele pão, o anjo trouxe para ele comida, alimento, carne para ele comer naquele lugar. E ele voltou a dormir, e o anjo o acordou pela segunda vez e diz: levanta, come, bebe, se alimenta, porque grande é a jornada. E a Bíblia Sagrada diz que com aquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, irmãos. Eu quero dizer para você, a comida que vem do céu vai te dar força para você caminhar longas milhas, aleluia. A comida que vem do céu, a comida que vem de Deus, ela vai dar força para você caminhar longo tempo na presença do Senhor, sem esfraquecer, sem esmurecer, sem se abater. Com a comida que ele comeu daquele anjo, 40 dias ele caminhou e 40 noites. Eu quero dizer, a comida que vem de Deus, ela nutre a tua alma, ela fortalece o teu espírito. A comida que vem do céu, irmão, não é como a comida da terra, quando você come e logo volta a ter fome, mas quando você se alimenta verdadeiramente de um maná, de um alimento que vem do Senhor, isso te dá saúde, isso te dá força, isso te dá vigor, para você caminhar longos dias na presença do Senhor. E eu declaro aqui nessa noite, que essa palavra de fé que você está recebendo aqui, ela vai te dar um vigor, ela vai te dar uma força, ela vai liberar sobre a tua vida uma fé, que nos próximos dias, quando vier uma notícia mal, você vai se levantar e vai declarar: o Senhor é comigo, eu estou fortalecido no Senhor, nada vai me abater, nada vai me desanimar, porque o Senhor é comigo. Se tem alguém aqui que está crendo nessa palavra, dá um glória a Deus. Você não está sozinho, mulher, homem, ouça-me, você não está só. Aleluia. E Elias caminha, e ele chega no monte Sinai. Talvez na tua Bíblia vai falar o monte Horebe, ou o monte de Deus. Mas ele chega nesse monte de Deus, irmão, olha aqui, com a comida que ele comeu através daquele anjo que o trouxe, ele chegou no monte de Deus. Eu declaro isso sobre a tua vida. Com essa comida você já chegou no monte de Deus. Aleluia, aleluia. O deserto não é o teu lugar, a morte não é para você, não agora. Aleluia, porque a última palavra vem da boca de Deus, a última palavra vem da boca do Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite como Elias, debaixo desse pé de zimbro, desanimado, abatido, querendo tirar a tua própria vida. Deus manda eu dizer para você: levanta agora, homem de Deus, levanta agora, mulher de Deus, come a comida que Deus está liberando sobre a tua vida, porque grande ainda é a jornada que o Senhor tem com você nesse lugar. Glória a Deus. Elias chegou no monte, irmão, no monte de Deus. Quando Elias, a Bíblia Sagrada diz que ele chega naquele monte, ele entra para dentro de uma caverna.
Talvez você já deva ter visto em filme, talvez você já deva ter visto em algum desenho, como que é uma caverna. Ele entrou lá para dentro daquela caverna, irmãos. E a Bíblia Sagrada diz que de noite veio a Elias a palavra de Deus. Talvez, irmão, você chegou aqui nessa posição de Elias, com medo da morte, perseguição, desânimo. Talvez você chegou aqui nessa condição como Elias, achando que estava só. O tempo todo Elias achava que ele estava só. E lá no fundo daquela caverna, irmão, Elias pensando, eu estou aqui sozinho, ninguém está me vendo. A voz de Deus veio até Elias. E a voz de Deus bradou lá dentro da caverna, dizendo, o que tu fazes aí, Elias? E a resposta de Elias, Senhor, mataram todos os teus profetas, e só restou eu. E agora eu estou aqui para preservar a minha vida. De noite, a voz de Deus. Sabe, querido, talvez você está vivendo a meia-noite da tua vida aí. Talvez de noite, a noite fala, né, de solidão, a noite fala de choro, a noite fala de pranto. Muitas vezes a noite fala de desespero. Muitas vezes a noite fala de dor, mas eu quero dizer para você que aquilo que está na palavra é verdadeiro. A noite, ela, sabe, o choro, ela pode durar até uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia, o sofrimento, a angústia, o choro, a dor pode durar um tempo na sua vida, mas a alegria vem, a alegria vem, a alegria vem, a alegria vem. Ela já chegou aqui nessa noite para dizer para você, Jesus é a tua fonte de alegria, Jesus é a tua fonte de esperança, Jesus é a tua fonte de paz. Já chegou. Mas isso não foi suficiente para Elias sair da caverna. A Bíblia Sagrada diz que Deus então passa na frente dessa caverna. E quando Deus passa na frente dessa caverna, depois que o Senhor passa, vem, o texto diz, um vento forte. E a Bíblia diz, Deus não estava no vento. Escute isso. Depois a Bíblia Sagrada diz que veio um terremoto, abalou tudo, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, e a Bíblia diz, e Deus não estava no fogo. Sabe por que aqui o escritor, ele faz questão de colocar que Deus não estava nem no fogo, nem no vento e nem no terremoto? Porque fogo, vento e terremoto fala de força. E o nosso Deus, Ele não trabalha por força nem por violência, Ele trabalha pelo seu Espírito. Não é por força, irmão, não é por poder, não é por imposição, é pelo poder do Espírito Santo. Em Zacarias capítulo 4 verso 6, ele diz a Zorobabel, Zorobabel, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu quero dizer para você, queridos, se você se enfiou em alguma caverna do medo, da depressão, da ansiedade, não é por falar que você vai sair de lá, é através do Espírito Santo de Deus. Se você entrou aqui com medo dessa pandemia, não é por falar, não é, sabe, por muito fazer, mas é pela poderosa unção do Espírito Santo que vai te arrancar de dentro desse lugar. Se você conhece alguém que está vivendo em depressão, alguém que não quer sair de dentro do seu quarto, alguém que não quer sair, ter relacionamento com outras pessoas, que vive debaixo de medicamento, de remédios, pessoas com muita depressão, querendo contra a sua vida, sabe, tirar a própria vida, pessoas que estão com vontade mesmo de morrer. Eu quero dizer para você, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. As nossas armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir todo sofisma do diabo. É a oração, é a intercessão, é o jejum da igreja. Sabe, irmão, é a oração da igreja de fé, orando por aquela alma, orando por aquela vida, clamando a Deus por aquela vida. E aí, querido, não é nós, é o Deus que responde o clamor, é Deus que responde a oração, é Deus que responde a tua súplica. Ele vai vir.
Aí o texto diz: depois do vento, do fogo e do terremoto, uma brisa suave passou na frente da caverna. Um sussurro. Elias ouviu aquela brisa, sabe, irmão? Porque o nosso Deus, ele sabe que eu vejo aqui a brisa, ela precede o agir de Deus. A brisa aqui está falando, sabe, do Espírito, do agir do Espírito, na calmaria. Como quando Jesus estava no barco, o mar envolto, a água batendo contra aquele barco, tempestade, e os discípulos pensando: meu Deus, vamos morrer, vamos morrer. E um deles: vamos acordar o mestre. Quando acorda Jesus se levanta: homens de pouca fé. E Jesus dá uma palavra de comando: vento, cesse, tempestade, pare. E tudo se tornou uma bonança, irmão. Você não está entendendo? Eu quero declarar para você que está chegando sobre a tua vida uma brisa suave da parte de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida que a tempestade, o vento, o fogo, isso que tem assolado você dentro dessa caverna, meu Deus, parece que a coisa cada vez está ficando pior. Tive que fechar a empresa, tive que demitir funcionário. Meu Deus, e agora como que vai ser? Será que vamos voltar para a quarentena? Não vamos, Deus, parece que a coisa está ficando pior na nossa nação. Meu Deus, o quadro está aumentando. Ei, ouça-me, pela fé eu já estou vendo uma brisa suave. Ei, pela fé eu já estou vendo um sussurro. Pela fé eu já estou vendo, sabe, uma brisa, um vento calmo, chegando no teu barco, chegando na tua casa, chegando no teu casamento, chegando nas tuas finanças. Eu já estou vendo uma manifestação do agir de Deus nessa noite. Tem alguém que crê nessa palavra profética, irmão? Oh, aleluia, uma brisa suave está batendo aí em você. E a Bíblia Sagrada diz: depois dessa brisa suave, a voz do Senhor veio e disse. Aí sabe o que aconteceu? Vento, terremoto, fogo, nada fazia aquele homem sair de dentro da caverna. De repente, irmão, eu fico imaginando a cena, né? Aquele vendaval e Elias não sai lá de dentro. Terremoto, Elias está dentro da caverna e sacode tudo, e Elias não sai da caverna. Fogo, de repente, aquele fogo e nada de Elias sair da caverna. De repente, para tudo, vem uma calmaria e uma brisa. Sabe aquela brisa do final da tarde, assim, aquela brisa, aquele refrigério que dá para nosso corpo no calor? Aquela brisa veio, mas aquela poeira que levantou, irmão, aquela poeira, diante de tudo aquilo que tinha acontecido antes, o texto sagrado diz que Elias pegou um pano e envolveu o seu rosto, e ele saiu para a boca da caverna. Quando ele está na boca da caverna, a palavra do Senhor vem a Elias e diz assim: Elias, o que tu fazes aí? E Elias responde novamente a mesma resposta. Ele diz: Senhor, mataram todos os profetas de Israel, só fiquei eu, e agora tentam contra a minha vida, e eu estou aqui para preservar o último profeta. Em outras palavras, eu sou a última bolacha do pacote, não tem mais ninguém depois de mim. Aí a palavra do Senhor vem para Elias. Agora presta bem atenção, irmão. A palavra de Deus vem para Elias para colocar Elias novamente no propósito. A palavra do Senhor vem para Elias e diz assim: Elias, volta pelo teu caminho. Ei, você que está aqui nesta noite, que entrou numa caverna, sabe, que se acomodou, se acovardou, se intimidou por qualquer situação, seja questão da Covid, seja questão financeira, seja uma crise, sei lá, no casamento. Ei, Deus está mandando você: volta pelo teu caminho. Foi a palavra que ele deu para Elias: volta ao teu caminho, volta para o propósito onde você parou de pregar, parou de cantar, parou de ensinar, parou de ministrar. Volta, volta a servir, volta a fazer a obra de Deus, volta a botar a mão no arado, sai dessa caverna. Você que está em casa, volta a servir o Senhor, volta a lavar os pés,
Aleluia! Volta! Jesus olha para eles: volta pelo teu caminho. E não para por aí. Deus fala para eles assim, ó: você vai ungir, você vai voltar, e você, quando chegar lá, você vai ungir Jeú, rei sobre Israel. Ainda que Acabe está sentado no trono, mas eu vou ungir o novo rei. Não importa se ele está sentado no trono, eu vou levantar um agora, aleluia, que vai ter a minha unção sobre ele. Você vai ungir Jeú sobre rei, sobre Israel. Assim como foi com Saul. Saul estava sentado no trono, mas quem governava Israel era Davi. Acabe está no trono, mas agora quem vai governar será Jeú, e você vai lá ungir Jeú no rei sobre Israel. Que mais, Senhor? Você vai ungir também Azael, rei sobre a Síria. Que mais, Senhor? E vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. E daí ele diz: quem passar pela espada de Jeú, Azael o matará. Quem passar pela espada de Azael, Eliseu o matará. E depois, na continuação do texto, ele dizia outra: eu tenho 7.000 que não se dobrou a Baal, Elias. Você não está sozinho não, ninguém me pega de surpresa, Elias. Eu continuo tendo as minhas cartas na manga, eu continuo tendo os meus remanescentes, Elias. Eu sou Deus Todo-Poderoso, que vê passado, presente e futuro. Meu irmão, você não está sozinho nessa peleja não. Minha irmã, você não está sozinho nessa batalha não. Tem 7.000, tem 10.000, tem 100.000 que não se dobrou. Tem ainda homens de oração nessa cidade. Tem homens de oração que viram a noite buscando a face de Deus. Você não está sozinho, ainda tem uma igreja que bota o joelho no chão e Deus responde do céu com a sua glória e o seu poder. Conversa fiada, Elias, você acha que está sozinho? Não, eu tenho 7.000 anônimos, eles não têm nome, mas eles estão ali, eles não se dobraram, eles não beijaram a estátua de Baal, eles são crentes de verdade. Ei, meu irmão, não se curve diante das circunstâncias, a situação. Deus manda eu falar para você aqui nessa noite: levanta a tua cabeça hoje. Levanta a tua cabeça hoje, porque Deus não chamou você e eu para sermos um jardim de infância. Ele chamou eu e você para sermos soldados. Ele nos chamou para ir para a guerra, para a batalha. Aleluia. Não se acovarde, não se intimide. Saia dessa caverna. Dê uma resposta para Deus hoje. Volta pelo mesmo caminho. Eu tinha parado de fazer isso, eu tinha parado de dizimar, eu tinha parado de servir, eu tinha parado de evangelizar, eu tinha parado de fazer isso. Hoje, quando eu cheguei aqui, uma irmã falou para mim: pastora, minha filha entrou no quarto e começou a fazer um monte de coisa escrito no papel. Eu falei: irmã? Ela falou: pastor, sabe o que ela falou para mim? Eu vou pegar esses papel, uma criança, e vou evangelizar de casa em casa aqui na rua, mãe. Oh meu Deus, cara, se Deus não levanta adulto, Deus vai levantar as crianças. Se você não se posicionar, Deus vai levantar do teu lado alguém que vai fazer o que era para você fazer. Se eu não fazer, ninguém faz. Não, engano seu. Se você não fazer, Deus vai levantar quem faça. Mas você vai perder a oportunidade de servir o Deus Todo-Poderoso de Israel. A Bíblia... deixa eu contar um testemunho. Já falei isso aqui algumas vezes. Billy Graham era um homem muito conhecido no seu tempo, como um dos maiores pregadores que essa terra já recebeu. O Billy Graham foi um homem assim que foi em todas as nações, tinha acesso aberto em todas as nações, inclusive a China. Ele foi pregar na China. E sabe o que aconteceu? No auge do seu ministério, vieram para Billy Graham e disseram: olha, nós queremos que tu saia como candidato à presidência dos Estados Unidos. Aí sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: eu não me rebaixo. Como assim, Billy Graham? Ele disse: eu não me rebaixo. Não, Billy Graham, o cargo mais elevado eu já ocupo: pregador, mensageiro do Evangelho, embaixador de Cristo. Eu não me rebaixo para presidente. Eu já ocupo o cargo máximo, que é ser um mensageiro do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo.
Oh, meu irmão, você recebeu uma missão. Deixa eu pregar e aplicar tudo isso agora. Ouça-me, você recebeu uma missão, você recebeu um encargo, você tem um propósito para estar nessa terra. Não perca o seu tempo com coisas fúteis, não perca o seu tempo com coisas banais, não perca o seu tempo se distraindo com o entretenimento que esse mundo tem proporcionado. Guia o teu coração à missão, coloca os teus olhos em Cristo, a tua mão no arado e diz: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o teu mensageiro, eis aqui o teu profeta, eis aqui o teu pregador do Evangelho. Quantos desses dias estão se desviando? Quantos desses dias, irmão, estão paralisados? Quantos, mas eu quero declarar, isso não vai acontecer com você, isso não vai acontecer com a tua família, isso não vai acontecer com teus filhos. Você será um remanescente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora. 7.000 não se dobrou, aleluia. 7.000 não beijou a estátua, 7.000 não se curvou diante da crise que estava sobre Israel. Eu quero declarar que você faz parte de um desses 7.000. Eu quero profetizar aqui que você é um desses remanescentes. Eu quero declarar aqui, irmão, que você vai chegar na sua empresa, alguém vai dizer para você: fulano caiu, não quer mais servir a Deus. Ciclano faz 1 ano que não vai na igreja. Beltrano está desanimado por causa da Covid. Fulano depois da live esfriou a fé. Não vai acontecer com você, não vai acontecer com você. Não vai, você vai continuar queimando, você vai continuar na presença de Deus, você vai continuar na oração, na intercessão. Eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor.